Corinthians Paulista. Fala, Duda! O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira à tarde no CT Joaquim Grava. Agora inicia a preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e que vale muito. 3 pontos para o Corinthians tentar sair da zona de rebaixamento, mais um confronto direto. Por isso, o Corinthians vai ter 8 dias de treinamentos consecutivos no CT Joaquim Grava, onde o técnico Ramon Dias vai tentar colocar todo o elenco na melhor condição física, incluindo o Memphis Depay, que já vinha tendo alguns minutos nos últimos jogos, mas é após a data FIFA que, de fato, o Memphis Depay vai estar 100% fisicamente. Além dele, Thales Magno e também Alex Santana são aguardados esses retornos gradativos. Eles estavam em fase final de recuperação. O Alex Santana ficou 64 dias fora, o Thales Magno 17 dias. E agora voltam e ficam totalmente à disposição do técnico Ramon Dias. O Corinthians, pelo menos fora de campo, agora um pouco mais aliviado. A patrocinadora master do clube, a Esportes da Sorte, obteve a liberação para atuar aqui no Brasil. Ainda uma autorização e liberação para atuar de forma regional no estado do Rio de Janeiro. Essa liberação junto à Loterge desde o ano passado e agora junto ao Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte ainda não tem a liberação para atuar em território nacional, mas isso não significa que terá suas atividades encerradas. Muito pelo contrário, segue com o patrocínio master do Corinthians, um contrato de 3 anos, 309 milhões de reais e, claro, boa parte desse dinheiro, 57 milhões destinados ao pagamento dos salários do astro Memphis Depay, que hoje ajuda e muito ao Corinthians. Então, junto à patrocinadora master, um pouco de alívio e respiro também para essa temporada de 2024. Obrigadão, Duda. Vocês sabem, fãs do esporte, quanto custa para uma bet que ainda não tem a regularização ficar com tudo em dia e poder operar normalmente depois de sexta-feira, depois do dia 11? 30 milhões de reais. Isso em nível nacional. A Duda acabou de dizer que o Corinthians conseguiu regularizar em nível estadual. E não é nem o estado de São Paulo, é o Rio de Janeiro. É um caso bem nebuloso. O que custa em nível estadual? 5 milhões de reais. Quer dizer, 6 vezes menos. Vocês acham honestamente que vai ficar por isso mesmo? Tudo tranquilo, resolvido, a Esportes da Sorte vai poder ali estampar a sua marca na camisa do Corinthians, uma das mais valiosas do Brasil, uma das mais caras do Brasil, e ainda assumir o módico salário de 3 milhões e meio de reais no Memphis Depay? Não, já pagou o primeiro, né? O primeiro Já pagou o primeiro, isso significa Faltam quantos? Não sei se vai durar o ano todo... 2 aninhos de contrato? Ou se vai ter mais um ano. A gente não sabe ainda por conta das possibilidades do Corinthians de manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento do Corinthians. Mas ainda há uma cláusula, mas ele pode decidir ficar. É ele quem vai decidir. Ele tem uma cláusula que ele é meio preserva. exótico, né? Ele vai em São Bernardo, ver na quebrada, ver jogo... É bom, acho muito interessante para ele entender também como é que funciona o país, como é que funcionam as coisas no país. Agora, a gente tem que entender o funcionamento de tudo. Essa lei já era para ter sido publicada em 2018. Essa lei demorou muito para ser publicada. Essa lei demorou muito para ser encaminhada, para chegar no Congresso e ter uma votação. Então, como agora tem uma definição, as coisas estão bem definidas, sexta-feira é o prazo derradeiro para que o nome esteja ou não com autorização para poder funcionar. Há uma queda de braço entre a Loterge, que tem licença para ter as suas loterias, e o Estado brasileiro, o governo federal, que é quem está cobrando os 30 milhões. Esse dinheiro tem que ser depositado. Isso não vai ficar para o governo. Esse é um depósito compulsório. O que é depósito compulsório? É um depósito obrigatório que fica lá para que, se a Bet tiver processos e não pagar as dívidas, esse dinheiro sana as dívidas do processo. É por isso que esse dinheiro fica lá. Eu tenho lido, tenho escutado muitas pessoas do governo, muitas pessoas que estão analisando esses acontecimentos, e existem 2 entendimentos. O primeiro entendimento é que a Loterge tem legalidade para fazer isso. Ela pode fazer. E ela está fazendo dentro da lei. Mas existem aqueles no governo federal que entendem que é o governo federal quem tem que dar essa autorização, porque a lei está pronta.
Então, esse confronto vai existir. Sabe no que isso vai parar? Só um breve parênteses, Pascoal. Ah. Como não existe bloqueio interno na nossa internet, você pode apostar pelo teu computador, pelo teu telefone, numa bet que, de repente, só tenha a regularização num estado que não seja o seu, normalmente. Dentro do Brasil não existe bloqueio. Que diferença faria? Então, por isso é que tem essa queda de braço. Claro que o governo federal vai insistir que isso seja feito de maneira da lei federal. Mas a Lottergi tem uma lei que ela pode praticar. Então, existe essa grande dúvida, né? E essa dúvida não estou dizendo que será, essa dúvida pode ser sanada na próxima sexta-feira, né? Que é o prazo final para que todas apareçam num relatório derradeiro e importante e decisivo. Essa é uma das questões, né? Porque a Esportes da Sorte também tem um monte de outros pepinos para resolver, né? Sim, outros abacaxis para descascar. Estamos tratando só da legalização de poder continuar. O Corinthians já disse anteriormente que existiam 2 outros patrocinadores com possibilidades de ficar com esse espaço na camisa do Corinthians. Uma outra bet, que não foi revelado o nome, e um patrocinador que seria de grande monta. Então, o Corinthians está se resguardando também, está se preparando para que, se houver essa saída até sexta-feira, tem mais 2 dias, né? Tem quinta e sexta. Quarta-feira é hoje, tem uma quinta e sexta. Então, a gente vai saber definitivamente. Mas isso vai virar um grande embate, vai parar na Justiça, e eu acho que vai acabar a Justiça Federal resolvendo essa discussão entre Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal, o governo federal, para decidir essa questão das bets. Com tantas nuvens, Mauro, acreditar naquele papo inicial de que seria um presente da nova patrocinadora trazer e arcar com todos os gastos de um super reforço como é o Memphis Depay, é realmente ser muito ingênuo, né? Vamos ver o que vai acontecer até sexta, depois de sexta, né? Essa regulamentação que ela conseguiu foi porque ela adquiriu uma empresa lá, soft, de computação, etc. Não foi ela com o nome dela. Então, ela entrou numa que está regularizada, ela adquiriu, ela comprou e tal. Assim como algumas que estão saindo do mercado estão sendo englobadas. Sim. Por outras, eu vou sair, aí eu comprei aqui para continuar. Só que o contrato é com a Esporte da Sorte, não é com a Soft. Então, tem coisas ainda a serem decididas. Mas o Corinthians não vai sofrer nada com isso esse ano, não. Esse ano vai pôr o Memphis para jogar, vai pagar os 3 milhões dele com o próprio dinheiro, vai deixar de pagar outros. Você falou que o presidente escolhe lá 2, 3 boletos para pagar. Então, provavelmente o do Memphis ele vai pagar. E aí isso vai sendo empurrado com a barriga até a Esporte da Sorte, enfim, ser ou não ser regulamentada, né? Porque tem problemas lá em Pernambuco, que ela está envolvida também ainda e tal. Enfim, tem muita coisa aí. Mas acho que... Os donos seguem presos, né? Mas Não sei. Mas eu sei que o Corinthians precisa jogar, o Memphis precisa jogar e pagar o Memphis. Agora, se der tudo errado com esta bet, eu acho... E precisa dar muita sorte, né? Pois é, exatamente. Com os outros resultados, né? Com os dele e com os dos concorrentes e tal. Participações em gols do Yuri Alberto nos últimos 8 jogos pelo Corinthians. Ele é o líder em participações em gols, 4 gols marcados, mais 3 assistências. Não, ele jogou poucas vezes com o Thales. Não sei se ele prefere o Memphis. Ele tá falando prefere porque ele jogou agora aí. Uma ilustradinha na chuteira dele. Recebeu essa assistência e tal. Foi lá e ilustrou. Mas... O outro gol que ele fez anulado também foi assistência no meio. Né? Como um ex-atleta, né? Vou dar o meu relato aqui. Acho que assim, o Memphis chama uma responsabilidade que acaba dando um conforto para o Yuri Alberto. O Memphis dentro de campo, a atenção do adversário e do torcedor e da imprensa também está muito em cima dele, do rendimento dele. Sim. E ele fica, eu acredito, eu como ex-atleta, que ele fica mais leve. Eu sou o coadjuvante da dupla e acaba que essa responsabilidade sendo dividida ou até indo mais para o Memphis, ele acaba rendendo mais. Pode ser. E outra, acho que jogam os dois contra o Atlético porque o Memphis não é opção contra o Flamengo. Sim. Né? Mesmo que se o Thales estiver melhor, etc., vai pôr no banco ali, o Romero também e tal.
Mas se ele não usar o Memphis contra o Atlético, aí ele vai ficar uma semana para usar contra o Racing. Ele vai usar Memphis e Yuri contra o Atlético e vai usar Romero e Yuri contra o Flamengo. Provavelmente. Aí o Tales no banco. O Tales ali esperando para entrar. E pode entrar numa ou noutra, tanto na do Yuri como do Romero. E aí o Memphis não vai estar no jogo de domingo, né? Porque ele não pode jogar a Copa. Então, para este primeiro compromisso, independentemente dele, Ramon, falar assim, não, eu prefiro Tales e Yuri. Mas, cara, se eu não botar o Memphis agora, eu ponho quando? Então ele vai pôr o Memphis, entendeu? É nesse aspecto que eu acho, ele não tem... Ele pode até ter outra preferência, mas o Memphis veio... Quinta e quinta. Bota o Memphis para jogar na quinta e na quinta. E lá no Racing volta o Memphis. Porque o Zinho foi diretor, foi técnico, foi tudo. Todo mundo quer ser independente, eu que escalo, eu que faço. Mas, pô, só se fala e quem vai pagar os 3 milhões pro Memphis? Aí o cara não usa o cara. Aí falou, peraí, sabe aquele telefonema do presidente do Cruzeiro pro Seabra? Sim. Mas e aí, eu trouxe todo mundo e vai ficar de fora? Aí o cara acha que ele... E ele tinha razão. Os caras tinham que ir entrando aos poucos. O Cruzeiro estava ali melhorando com quem tinha e ponto... Mas há quem acha que ele caiu, está aqui do meu lado, inclusive, desde aquele dia do telefonema, né, Pascoal? O dia que ele caiu, aquele dia. Eles só anunciaram depois, porque aquele dia... Então, agora, é difícil não escalar o cara, né? E o Yuri provavelmente prefira o Memphis, até lustrou a chuteira depois da assistência. Foi um passe legal, um passe na medida, perfeito. Mas convenhamos que ele já recebeu passes iguais, idênticos de muitos outros atacantes do Corinthians e eu não me lembro dele ter. Deve ser legal pra caramba você jogar com uma estrela internacional. Acho que tem esse aspecto também. Não, tem. E tem isso que o Zinho falou também, né? O peso. O cara que tá todo mundo de olho, 40 mil pessoas no estádio aqui estão olhando é ele. Sim. E eu fico soltinho aqui e faço. A gente até tem aspas aí do que o Yuri falou a respeito da dupla com o Memphis Depay. A gente vai colocar numa tela aí agora, para a gente também analisar o Yuri Alberto, que com a presença do Memphis, como disse o Zinho, acaba tendo uma carga não de obrigação, mas de pressão talvez menor. O Memphis tem essa característica de flutuar mais, de combinar mais passes por dentro, de sustentar bastante. É um cara de muita força. Então, acho que a gente explorar bastante isso, as combinações dele e eu fazer o facão, ou eu seguro e ele faz o facão também, quer dizer, alternando funções os dois. Tudo isso é uma análise feita já de uma partida, né? Mas deu uma encaixadinha boa mesmo, hein? Que as anteriores, o Memphis ainda não jogou, né? Mas eu gostei de bem. É porque o Yuri também não é centroavante, né? E a partir de sexta-feira, vamos dizer aqui para os editores, que tem que arrumar uma outra foto aí, provavelmente, né, para colocar o Yuri ali no cartaz por causa do patrocinador. Vamos ver o que acontece aí com essa camisa. Vamos arrumar outra foto aí. Mas, enfim, agora eu acho que tem que jogar os dois, vou jogar os dois. É mais uma semana também pro próprio Memphis estar melhor, né? Ele não estava soltinho, né? Ele não tá voando que nem o Yuri, correndo. Eu achei, entendeu? O jogo anterior se mostrava um pouco mais pesado, contra o São Paulo mesmo. Contra o São Paulo, vai tentar driblar, perde bola. Preocupado. Perde bola ali no último gol, assim, porque ele não estava com aquela mobilidade toda, enfim. Agora é mais uma semana. Agora o Tales, quando chegou, impressionou muito. Então, enfim, eu acho que o Corinthians tem opções aí, só precisa combinar com os adversários, e aí dá tudo certo, aí dá para dar sorte, e combinar com os adversários, para tentar sair, porque O duro que o adversário está num sufoco, o adversário sabe que também perder 3 pontos pro Corinthians vai ser determinante, né? O Lúcio acabou de chegar lá e só tomando pancada, só perdendo... A pressão aumentando em cima também dos jogadores do Atlético Paranaense, do treinador que mal chegou. Agora o Plihal falou, né? Qual o jogo fácil que tem? Não tem, é só decisão.